Bom, então vamos começar essa conversa que a gente geralmente tem nas sextas-feiras, né? O intuito, geralmente, da gente fazer isso na sexta-feira é conversar sobre o que aconteceu na semana, né? E é o que a gente tem feito. Inclusive, uma das coisas que eu queria trazer nessa conversa são os livros que eu tô lendo. O livro que eu tô lendo, né? Eu tô relendo o livro do Design do Dia a Dia. Pra mim, isso daqui é um dos melhores livros sobre design. Pra gente entender sobre como criar uma experiência boa pro usuário, né? Ainda não chegou o Não Me Faça Pensar, então eu vou reler ele por enquanto. E eu tinha colocado na lista 2 livros que eu achei muito legais, assim, a sinopse, e eu comecei a ler pra ver como é que era. Achei interessante, então eu vou colocar na lista também, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é muito bom, inclusive tem algumas páginas marcadas aqui. Como você pode ver, ele não é um livro que tá branco, né? Ele é bem antigo, esse livro, faz muito tempo que eu comprei ele. E um dos livros que eu comprei na Bienal, paguei acho que R$15, R$10, alguma coisa assim, que é esse daqui de Crie Palestras Inesquecíveis. Eu ainda não li, mas a sinopse dele parecia muito legal. Eu acredito que dá pra tirar alguma coisa dele também, né? São 3 livros muito bons, que eu espero conseguir aí nas próximas semanas terminar eles, para começar o estudo de novos livros, uma nova leva de livros que vai chegar aí. Ainda falando, né, da sexta-feira, eu acho que uma das coisas que a gente acabou não tratando, né, foram dos acontecimentos e dos clientes que a gente tá conversando essa semana. E eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre um ponto que eu venho percebendo isso nos clientes que eu tô atendendo, e falta muito ainda essa consciência neles, que é a questão da marca, do posicionamento de marca, do cuidado com a marca, que nós designers conhecemos como branding, né? Se a gente for abordar a coisa como um todo, a gente acaba tratando disso como branding. Só que vamos abrasileirar e tentar trazer o cliente para a mesa de conversa, aí eu acabo falando marca. Só que a maioria não entende o conceito que tem por trás de você falar sobre marca. E isso me incomodou um pouco essa semana, porque eu acho que eu tive uma conversa com pelo menos uns 5 clientes e eles não entenderam isso num primeiro momento, né? Eu precisei de 2 ou até 3 reuniões para poder mostrar para eles a importância que isso tem, levantando os pontos, né, de contato que ele tem com o cliente e onde ele poderia melhorar, até a gente chegar num contexto ali, num consenso final para poder aplicar as alterações que precisavam ser feitas. E aí eu senti essa necessidade de falar, puxa vida, são duas vias aí, né? Dois caminhos que a gente acaba trilhando quando a gente fala sobre marca, sobre branding, né? O primeiro é com nós designers. A gente está conseguindo explicar, a gente está conseguindo alcançar o nosso cliente quando a gente fala sobre esse assunto, porque demorou aí 2 a 3 reuniões para eu conseguir encaixar isso e colocar as alterações que eram necessárias para a produção. Talvez seja uma falha do briefing inicial, para a gente mostrar para o cliente o que ele precisa, ou talvez é uma falha de comunicação durante o processo mesmo, né? Para ele entender até onde a gente vai, até onde a gente atinge ali a questão da marca dele, né? E tem a questão também do cliente. O cliente, vocês entendem que a forma como você conversa com a pessoa por telefone faz parte da sua identidade como marca? Não da sua identidade visual. Identidade visual, sim, é logo, cores, o texto que você usa, as fotos que você posta na rede social. Isso aí tudo bem. Agora, a sua marca, a sua voz, a forma como você se porta, tudo isso entra dentro de brand, entra dentro de marca. E isso é uma conversa que eu queria ter, de repente, aqui com vocês e com os meus clientes também, que eu acabei fazendo isso essa semana, para poder, de repente, alinhar com quem quiser, com quem quer que queira ouvir, né, essa conversa. Como que a gente pensa, nós como designers pensamos, ou pelo menos deveríamos pensar, quando a gente oferece para o cliente um tratamento, um trabalho de brand, um trabalho de marca. Não apenas a parte de identidade visual, mas um trabalho de marca mesmo. Inclusive, para você que é designer, você consegue fazer muito dinheiro com isso. Haja vista os profissionais que trabalham com isso, que estão em destaque por aí. Posso citar alguns nomes, mas a ideia é que você entenda que identidade visual é uma parcela, é algo que está dentro de marca, quando a gente fala sobre marca. E muitas das coisas que eu vou comentar aqui, às vezes você acaba vendo, por exemplo, na faculdade. Na faculdade, quando a gente fala sobre design de marca, design de identidade visual, a gente vai justamente cair nessa armadilha de falar só sobre marca, sobre cores, sobre fonte, sobre a comunicação visual da empresa. E não que seja errado, se você aborda
todos os pontos de contato na identidade visual, você começou muito bem a falar sobre branding com o cliente. Porque imagina que você vai, por exemplo, num escritório e aí você vai fechar um negócio com esse escritório, só que você entra na recepção, você já não vê... Pra quem é de São Paulo, isso é muito comum. Você chega num prédio comercial e aí falam pra você, é no 9º andar. Beleza, vou lá no 9º andar. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é, muito provavelmente o 9º andar todo é dessa empresa. E às vezes não. Às vezes um andar só tem mais de uma empresa rolando ali. E o que pode acontecer muitas vezes é que empresas do mesmo setor, às vezes o seu concorrente está no mesmo andar que você. Como que o cliente vai diferenciar qual é a sua empresa e qual que é a dele? Você saiu do elevador, meu amigo, você precisa ter uma identidade visual te definindo ali. Um logo, uma seta, a recepção, uma coisa que eu já vi muito. O balcão de recepção ele fica centralizado com a porta de entrada e no balcão da recepção tem um logo ali embaixo para a pessoa poder se identificar e se direcionar pro escritório correto. Isso faz muita diferença. Aí tem a plaquinha do banheiro. Ela tá alinhada com a sua identidade visual ou ela é do prédio, você pode mudar. Muitas vezes você consegue mudar. Tudo que tá dentro do espaço locado você consegue mudar. Você consegue colocar o seu logo ali, as portas, a identificação de cada sala. Tudo isso é branding. A cor da cadeira, uniforme se tiver, de repente. Às vezes você tem um quadro ali, um quadro branco na parede que você usa muito para riscar. Tem uma borda ali, a borda tem a cor da sua identidade visual. Cara, tudo isso é branding. Aí vamos para a parte que não é uma comunicação visual, porque até agora eu só falei de comunicação visual, né? Qual que é a comunicação não visual? É a verbal. A comunicação verbal, ela pode ser alinhada com os profissionais da sua marca. Ela pode ser colocada de uma forma que você vai entender que como você trata o cliente por telefone, por e-mail, acaba não sendo só a verbal, né? Por e-mail também. Vai fazer diferença para ele entender se ele vai fechar com você ou não. Às vezes, a forma, vamos supor, uma das áreas que eu tenho trabalhado muito essa semana é na área da medicina. Então, o cara, ele é um dentista, ele tem um consultório. E aí ele tem uma secretária. Se ele não alinha com aquela secretária o tom de voz, a forma como conversar, dar um treinamento para ela, pode ser que ele esteja perdendo clientes, e aí eu acho que esse é um ponto de contato muito importante para se fazer anotações. Às vezes ele está perdendo clientes pela forma como a secretária trata o futuro paciente. Se não está alinhado com a identidade, com a marca daquele dentista, muito provavelmente a pessoa pode ou não ir, não ser um paciente, ou não voltar e acabar não recomendando. Aconteceu, inclusive, uma conversa que eu tive com um desses dentistas. O consultório dele era muito bonito, o consultório, dentro do consultório. Mas a sala de espera parecia uma sala de espera do SUS, não tinha identidade nenhuma, cada cadeira era de uma cor, tinha cadeira com pé enferrujado, a sinalização das placas era completamente horrível. E aí a gente alinhou isso, a gente sentou e conversou, olha, tudo isso são pontos de contato. Então o cara, quando ele pesquisa você no Instagram ou aparece alguma coisa para ele, aquela comunicação ela tem que estar alinhada com a forma como a sua secretária trata ele, por WhatsApp ou por telefone, assim como isso tem que estar alinhado com a forma como você trata ele dentro do seu consultório. Como as cores da parede, elas precisam estar alinhadas, tudo precisa estar alinhado. Por que isso acontece? E aí, eu acho que é aí que muitos dos clientes, eles acabam perdendo ali a noção. Se a gente explica muito o porquê, como fazer, se a gente explica muito o como, ele acaba não entendendo o porquê. Então, quando a gente dá um passinho para trás e explica o porquê, aí ele começa a entender qual que é a importância, né, de você ter um branding alinhado. Qual que é o porquê de você fazer tudo isso? Imagina que você vai, sei lá, num consultório X, já que a gente tá falando de médico, e você vê isso que eu vi lá, por exemplo, a cadeira enferrujada, a parede estava mal pintada, as plaquinhas estavam não estava alinhada, e aí quando você entra no consultório, você fala, nossa, que legal esse consultório, hein, muito bacana, mas lá fora, qual que você acha que é a experiência que vai acabar ficando naquela pessoa? Geralmente, a experiência negativa, ela ocupa mais espaço na nossa memória do que a positiva. Se você você pode inclusive rodar uma pesquisa com as pessoas que foram no seu consultório, ou com as pessoas que estão ao seu redor. Você que está assistindo, por exemplo, me responde essa pergunta. Como foi a última vez que você foi, por exemplo, no açougue? O que vale mais no momento do atendimento? A forma como o cara faz ali o seu pedido, né? Faz o corte, embala tudo, ou o que você vê enquanto você espera? Muitas vezes tem pessoas que vão uma vez só ou acabam nem fazendo o pedido no açougue porque o ambiente não agrada. Isso acontece muito.
a minha esposa, as pessoas próximas, elas são muito assim, tipo, elas vão no açougue, às vezes ela até aceita pegar o pedido daquela vez, mas numa próxima oportunidade ela acaba indo em outro. Por quê? O cheiro às vezes não tá muito legal, as paredes não estão tão limpas, o balcão às vezes ele tá manchado ali, tem sangue, tem resto de alguma coisa. Tudo isso é um cuidado que de repente o dono do açougue ou os açougueiros ali poderiam ser treinados para isso, para tomar cuidado, para ser um ambiente limpo, porque precisa ser um ambiente limpo. Eu sei que a maioria dos açougues não são, né? Mas a ideia é que ele seja um ambiente limpo, esterilizado, que quando você pega o que você pediu ali, você sai dali pensando, pô, legal, esse ambiente é um ambiente muito limpinho, eles fazem do jeito que eu quero, então eu vou sempre voltar aqui. Aqui em Limeira, por exemplo, tem uns 2 ou 3 açougues que a gente gosta muito de ir, mas outros não. Então, pensa sempre nisso, né? A experiência do cara em todos os pontos de contato precisa ser pensada. Você, como designer, você precisa oferecer isso para o seu cliente, porque quando a gente fala sobre atender ele 360, a gente está falando sobre atender ele desde o ponto inicial, desde a landing page que ele pesquisou no Google, acessou a primeira página, caiu na sua landing page. Como que ele vai ter esse primeiro contato, esse primeiro acesso? Vai ser uma experiência positiva para ele? Se for, ele vai continuar. Aí, sei lá, ele vai entrar em contato com a empresa, ele vai ser um lead. A forma como essas pessoas conversam com esse lead tá alinhado com todo o posicionamento? Vocês entendem como é um pouquinho mais profundo essa questão de tratar de branding? É um pouquinho mais delicado você entender todos esses pontos de contato? Muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de entender todos os pontos. E aí, para nós que somos designers, o que acaba acontecendo? O nosso valor, ele passa a ser caro demais. O nosso preço, ele passa a ser caro, porque o nosso serviço não tem valor. O nosso preço como designer passa a ser caro para o cliente quando a gente não entrega valor para ele. Porque por mais que a gente minta para nós mesmos pensando assim, não, o designer ele tem que ser criativo, o designer ele tem que ser inovador, ele tem que ser diferente. É um conceito muito bonito você pensar dessa forma. Porém, o designer ele tem que trazer resultado. Se ele não traz resultado, ele não pode ser metrificado. E não é assim que um designer deve trabalhar. Você deve definir metas, você deve trazer resultados para o seu cliente, senão ele não volta. Ele vai escolher, de repente, uma agência que é maior do que você, ou alguém que oferece 2, 3, 4 serviços a mais do que você está oferecendo para ele. Isso é muito comum na nossa área. Então, pensem sempre nisso. Quando você for oferecer um serviço para o cliente, não oferece só a identidade visual. Talvez você possa oferecer a identidade visual como um dos produtos que você pode entregar para ele, um dos serviços, né, que você pode entregar para ele. E oferece também o serviço de branding, onde você vai pensar em tudo isso. Então, de repente, para uns próximos encontros, eu posso tratar aqui com vocês todos os pontos que a gente pode abordar quando a gente fala de branding. Existe um checklist que você pode fazer para poder alcançar, né, tudo que o cliente precisa. No mais é isso, eu acho que deu pra gente alinhar bastante essa questão de branding. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Até a próxima e tchau!